Fábio, obrigada, né? Em primeiro lugar, obrigada por ter me aceito, né? Me acolhido aqui. Como eu te falei em off, o método EMDR foi uma novidade para mim quando a gente conversou aquela vez na rádio. Mas você mesma já trabalha há mais de 10 anos com esse método. Sim. Então vamos explicar para o pessoal que, assim como eu, não tinha conhecimento, a grandiosidade dessa ferramenta como autoconhecimento. Então, assim, na verdade, o MDR, ele foi inicialmente utilizado para trabalhar estresse pós-traumático. Então, ele é bem focado e bem específico. Tá? A Francine Shapiro, ela começou a fazer essa estimulação para pacientes que tinham traumas graves. Nos Estados Unidos, as pessoas se suicidavam muito se jogando nos trilhos de trem. Então, os maquinistas, eles tinham muito problema de estresse pós-traumático porque eles não conseguiam parar o trem e eles sentiam culpa. E quais são os sintomas do estresse pós-traumático, né? A pessoa não consegue mais ter uma vida normal, fica tendo flashbacks do que aconteceu, vem muito em sonho. Elas começam a evitar situações na vida que podem causar os mesmos sintomas ou as mesmas sensações com relação ao que aconteceu. Mais ou menos depois de 6 meses, elas podem começar a desenvolver ansiedade, depressão ou síndrome do pânico. Até 6 meses depois, que muitas vezes elas nem relacionam com o acontecido, né? E ela também trabalhou inicialmente com veteranos de guerra. Então, essas situações eram situações graves. Então, quando essas pessoas têm e ficam anos em sofrimento, é uma grande descoberta o método do MDR. Porque até então, e muitas pessoas ainda não sabem, que trauma pode ser curado. Que situações traumáticas que estão lá no inconsciente ou no subconsciente, que continuam perturbando a pessoa sem a pessoa saber, isso pode ser eliminado. Tem pessoas que não lembram mais das situações que estão lá martelando há anos no subconsciente dela. E que muitas vezes se manifestam em sonhos, né? Então, o MDR é um grande alívio, realmente ele cura essa ferida emocional, né? Consegue cicatrizar e nunca mais voltar. Então, quando a gente diz que isso é rápido, porque para uma situação traumática, né, que a pessoa está lá há anos sofrendo com aquilo, a pessoa pode curar, às vezes, numa sessão, 2 sessões, 3 sessões, que sejam 6, 7 sessões. Mas pensa tu passar uma vida toda. Sim, né? e ainda assim é rápido. É né? muito que seja rápido, 6, que seja 10. 2 meses, né? É muito rápido para liberar a pessoa e libertar, né? Porque é uma liberdade. E como você falou, se essa pessoa não tem nem conhecimento desse trauma, mas existe um certo bloqueio na vida dessa pessoa que está ligado a esse trauma, mas ela não tem conhecimento. Como que é o trabalho do EMDR? Como que ele acessa isso, né? Como que a pessoa vai identificar isso nela se ela não tem essa lembrança? Tá, nós temos as situações em que a pessoa sabe que teve, né? Por exemplo, um abuso sofrido na infância, porque é muito comum, né, Laís? Sim. É muito mais comum do que a gente imagina, né? E o que pode acarretar na vida da pessoa, até na vida adulta, se ela não se liberta disso. Sim. Desde doenças, prejudica nas escolhas dos relacionamentos, né? Então, isso é muito sério mesmo. Então, esses são traumas que é muito difícil a pessoa não lembrar. Tá lá no subconsciente, ela aprendeu a conviver. Sabe, tá lá, ela foi levando a vida dela, mas ela não tem noção do quanto já afetou ela nas escolhas da vida dela, que poderia ter sido diferente. Tem também traumas que estão mais no subconsciente. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que estava apresentando problema sexual na relação, no casamento, estava afetando o casamento, mas não. Eu perguntei se tinha tido. Geralmente, né, a gente vai ver se tem história de abuso, né? Não tem.
Ok, tudo bem. Vamos partir do que está acontecendo agora, da sensação de desconforto no momento presente. Tá. E a mente, ela tem uma sabedoria que quando tu faz a estimulação, aquilo que eu digo, quando tu coloca os dois hemisférios trabalharem juntos, amplia a percepção, né? Então, o que acontece? A memória que estava inconsciente, ela veio à tona. Acordou. Acordou e liberou. Liberou, porque não é só a memória, não é só você lembrar. Tem uma grande diferença. Você pode lembrar e não acontecer nada. Porque isso é uma lembrança racional. O que a gente faz no MDR é trazer a memória emocional. Não existe nenhum risco, assim, do paciente criar uma situação, não, né? Olha só, aqui a gente entra num outro detalhe bem importante de como funciona a mente, certo? Tá. Tu pode viver a mesma experiência com uma irmã na infância. Mesma situação. Se vocês forem conversar com isso depois que cresceram, daquela mesma situação, você vai dizer uma coisa, ela vai dizer outra. Percepções diferentes. São percepções diferentes. Então, toda memória que a gente tem guardada não é uma memória verdadeira. Deu incrível! Todas as tuas memórias são uma percepção. Elas não são uma verdade absoluta. A partir do momento que você tem várias memórias, todas elas são as tuas percepções a partir do teu filtro. Tá. Ok? Então, se você vai me dizer assim, se você me dizer, e se uma pessoa inventou uma coisa? Chega uma hora que ela não sabe, a mente não sabe diferenciar. Se ela viveu ou se é uma criação. Uma criação. Até porque existem, por exemplo, isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, que a gente tem uma memória que nos causa um trauma, que teve um impacto emocional de uma história que a gente escutou. Não foi nem contada pra nós. Não foi nem contada. Tu escutou lá quando criança o pai conversando com a mãe e contando uma história. Tu não sabe se aquilo é real ou não. A criança imagina uma coisa daquilo e aquilo fica como uma memória verdadeira. Tu entende por que não existe uma memória verdadeira? Existem percepções e a gente sofre com as nossas percepções. Entendi. Entende? Não que um fato de um abuso, por exemplo, que a gente estava falando, não tenha acontecido. Aconteceu. Mas o que fica é a percepção, é o autoconceito que tu adquiriu com relação àquela situação. Entendeu? A memória emocional. Isso que eu ia falar. A memória emocional fica no corpo. Entendeu? Então, por isso que, voltando, não basta eu lembrar de uma situação que estava no inconsciente. Eu tenho que liberar a carga emocional associada e principalmente que ficou no meu corpo. Quando a criança imagina coisas... Quando a gente é criança, e quantas coisas que a gente imaginou que não são reais e que a gente, a partir daquilo lá, construiu uma verdade e a partir dessa verdade a gente atraiu situações na nossa vida. Que interessante. É louco, né? Nossa. É muito, muito louco isso. E vamos falar do papel do MDR na prática? Com esse paciente. Como que funciona esse tratamento? Bom, então voltando lá como acessa, né? Então o paciente pode chegar com uma memória consciente, dizendo que não aguenta mais, que quer trabalhar isso. Esse é o paciente que lembra. Esse é o paciente que lembra. Do paciente que lembra. E que é difícil, tá? Chegar um paciente dizendo, eu quero tratar tal coisa que eu sofri anos atrás. Não. Geralmente o paciente chega aqui com uma queixa atual, com um desconforto atual, o que ele não aguenta mais viver na vida dele. Tá. Então, a gente vai lá na raiz. Então, quando eu escuto a história da pessoa, né, quando ela vai contando coisas, a gente aprende, né, com o tempo, a identificar o padrão. O padrão emocional, o padrão de comportamento, o padrão de pensamento. E é ali que tu tem que ir, na raiz da origem desse padrão. E daí eu uso o MDR para liberar, então, a carga emocional,
a memória de toda uma história, muitas vezes. Então, quando a pessoa está no processamento, passa um filme inteiro da vida dela, né? A cura se dá, não é você entender esse filme, porque muitas vezes não tem lógica, vai pro passado, vai para fantasias, vai pro presente, né? Vem emoções, é uma mistura de coisas. Então, o importante não é você entender, compreender. A tua mente racional só não é o suficiente para te liberar do teu sofrimento ou do que está te perturbando, né? Então, o MDR, ele está com isso liberando as emoções associadas a tudo isso que você viveu. De que forma que isso acontece? A sessão mesmo? Você usa um aparelhinho que é de estimulação sinestésica, né? Que a pessoa segura na mão e o aparelhinho então faz essa estimulação, né? E como que está sendo a aceitação dos teus pacientes? Qual que é o retorno? Quais são esses benefícios que eles estão sentindo para aqueles que concluem, né? Sim. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar, que eu ia falar lá no início, que é diferenciar traumas grandes e traumas pequenos. Daí eu vou poder explicar melhor o que você me perguntou, tá? Então, traumas grandes são esses grandes traumas que têm um impacto muito grande relacionados a uma situação, a um evento. Um acidente, uma perda, a perda de alguém, uma mudança brusca financeira na vida, certo? Que por incrível que pareça, esses impactos, eles são mais rápidos de trabalhar. Eles têm um resultado mais rápido. Porque eles estão mais frescos, digamos assim, Não importa o tempo que aconteceu, porque ele é um nó específico. É um só nó neural. Quando você tem situações que se repetem na sua vida, que não parecem ter um grande impacto emocional, mas elas se tornam um grande nó neural pela repetição daquele impacto emocional. Né? Então, desde criança você escutou, você não presta para nada, você é um inútil. Aquela criança escutando repetidamente isso se torna um grande nó. O que acontece? Não fica um nó relacionado único aqui no cérebro. Ele vai estar relacionado, eu não presto na escola, então entra lá no nó quando eu fui para a escola, aqui com os meus amigos, entende? Né? Vai afetar na tua vida pessoal, social, profissional, relacionamentos, na tua família. E de que forma esse paciente começa a acessar isso, né? Como, não sei, assim, mais na prática, como que ele vai acessando, como que ele vai se dando conta desses traumas e liberando? É como se fosse um perdão, não sei, alguma coisa assim, por aquilo que aconteceu? Não tem nada a ver? Não tem a ver com isso. Lembra que é fisiológico. Não que eu seja contra o perdão. Eu acho muito lindo. Adoro o Ho'oponopono, né? Mas é fisiológico. Certo. A estimulação, ela vai desgastando, desfazendo os caminhos neurais no cérebro daquele padrão. Certo. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? A sensação que a pessoa vai tendo conforme vai repetindo aqui a estimulação, e aquilo vai repetindo, a sensação que ela tem é que não tem mais sentimento nenhum, ela começa a ficar indiferente em relação àquilo. Porque libera as emoções. Desatou o nó. Desatou o nó. Isso. Quando o MDR libera essas perturbações, tu não precisa fazer esforço nenhum para se livrar daquilo. Porque é liberada a carga emocional. Aquilo desaparece da tua mente. Não tem mais neurônios ligando aquilo lá dentro no teu cérebro. Gente, sensacional. Já vou marcar minha consulta. Já fiz muitos cursos, eu não sou contra outros métodos, já fiz vários cursos e gosto muito. Mas tem certas situações que o MDR é a melhor forma de você resolver, né? O meu telefone é 479-9675-9299. O Instagram é Fabi Núria, F-A com H, Fabi é com H, F-H-A-B-Y Núria.
Obrigada. E olha, para vocês aí que também tinha dúvida ou não tinha conhecimento nenhum sobre a terapia EMDR, tá aí, esclarecemos tudo, né, Fábio? Sim, gratidão a vocês e muito grata, Laís. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês também tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!